e o teu nome sendo glorificado sobre as nossas vidas. Tudo isso, meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Prazer imenso estar aqui novamente neste púlpito tão abençoado e respeitado da nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está e pela vida dos nossos pastores, pela oportunidade ímpar e singular a qual nos concede mais uma vez de falarmos nesta que é, sem dúvida alguma, a maior escola bíblica do Brasil, quiçá do mundo, onde nós aprendemos muito. Aquilo que Deus tem para nós é exposto por meio de sua inerrante, infalível e irrefragável palavra. Para tanto, queridos, eu gostaria de convidá-los para que abram as suas Bíblias sem perda de tempo no livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, capítulo 3. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu aproveito também para me desculpar pelo horário que cheguei aqui. Estou vindo de Cuiabá e o voo acabou atrasando e eu desci em Guarulhos e vim correndo. Pastor Irã me auxiliou. Deus abençoe, pastor Irã, em nome de Jesus. Mas conseguimos chegar a tempo. Que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos companheiros que têm nos auxiliado aqui de forma tão amável. Queridos, o nosso tema está na página 254, que tem por título O Arrebatamento da Igreja, uma defesa do pré-tribulacionismo. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 3. Quem achou pode dizer um sonoro amém. O versículo é o versículo de número 11. Está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja aqui diz amém. Se você puder, tome seu assento, esteja à vontade. Antes de iniciar a ministração, eu quero com muita alegria louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e o nosso vice-presidente, a quem eu tenho o privilégio de chamar de meu pastor, pastor Wellington Costa Júnior, que tem nos aberto essa oportunidade tão especial para ministrarmos aqui nesta tarde. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais emblemáticos e pujantes das páginas áureas do Novo Testamento, tendo em vista que o livro do Apocalipse é o livro profético por excelência, é o livro da revelação. A palavra Apocalipse é a junção de duas palavras, de dois termos gregos, o prefixo apo e o sufixo kaliptos. Apo, no grego, geralmente tem a ver com para longe de, para distante de alguma coisa. Kaliptos tem a ver com sombra, escuridão, trevas. Apo, junto com kaliptos, forma o que nós traduzimos literalmente como manifestação ou revelação. É aquilo que está longe da escuridão, é aquilo que está longe das trevas, portanto está na luz. Se está na luz, é porque está manifesto. E o livro do Apocalipse, nos seus 22 capítulos, nos seus 404 versículos,
nos seus 53 versículos históricos, 10 versículos de profecias cumpridas, 341 versículos de profecias que ainda hão de se cumprir, pois temos uma visão futurista do livro do Apocalipse, que a partir do capítulo 4 ao 22 é totalmente futuro. Todos os eventos que ali se apresentam são eventos que ainda hão de acontecer. Temos mais de 278 referências ao Antigo Testamento e também mais de 9 perguntas importantes. O livro do Apocalipse é, por demais, um livro extraordinário. E neste livro nós enxergamos a revelação de Deus de forma bem abrangente. Passado, presente e futuro são aqui expostos de uma forma brilhante e de maneira absolutamente profética, como o próprio livro tem por dimensionalidade. Agora, o que é interessante, queridos irmãos, é que o primeiro capítulo apresenta Jesus como aquele que está glorificado, como o Senhor Todo-Poderoso, que aparece a João na ilha de Patmos. A palavra Patmos significa mortal. É uma ilha rochosa no mar Egeu, para onde eram enviados os presos de alta periculosidade do Império Romano daquele período. João estava ali não por ser um homem criminoso, não por ser um elemento distinto negativamente na sociedade, mas por ser um pregador do genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho trazem ao mundo a luz sobre as trevas, o pecado e a corrupção. Isso incomoda, e ao incomodar o mundo, há um efeito colateral, que é a perseguição. E a perseguição, ela vem de vários lados, de vários aspectos, mas a igreja não pode sucumbir diante dela, porque Jesus disse, não foi nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum teólogo, foi o próprio Cristo, dono dela, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então venha quem vier, se levante quem quiser se levantar, a igreja sempre vai ficar de pé, porque o seu dono está sustentando todos os dias. Quem pode levantar a sua voz e glorificar o Senhor? Aleluia! Depois nós temos nos capítulos 2 e 3 a revelação de Jesus às 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, que representam todas as igrejas daquele período, e não só daquele período, mas transcendendo, representa também todas as igrejas de todas as épocas. Vocês sabem muito bem, são estudiosos da palavra, que o número 7 no Apocalipse, ele não apenas representa perfeição, como nós gostamos de dizer, mas melhor do que isso, representa completude. Então as 7 igrejas não são as únicas 7 igrejas, mas representam todas elas. Quem entendeu, diga glória a Deus. E é por isso que elas vão de Éfeso até Laodiceia, numa ministração absolutamente profética e espiritual, demonstrando assim o governo de Cristo dentro de sua igreja, atuando de forma espetacular, mostrando que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é eterno e que Ele a sustenta na palma das suas mãos, porque Ele caminha entre os castiçais de ouro. Isso é maravilhoso, porque ao estudarmos um pouquinho mais profundamente essa realidade que é exegética, nós podemos entender que a igreja de Jesus Cristo é a arma de Deus contra Satanás. E Satanás não pode derrotá-la de forma alguma, porque o Espírito Santo nela está a empoderando. Nós somos pentecostais
pentecostais. E a igreja pentecostal é cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é indestrutível, é imparável, é uma igreja pujante, é uma igreja poderosa. Aonde estão os crentes que fazem parte dela aqui, que podem levantar a voz e glorificar o Senhor? Esta é a igreja Assembleia de Deus, é a igreja pentecostal. Nos capítulos 2 e 3, então, nós temos a revelação às igrejas, as 7 que representam. Depois nós temos no capítulo 4 o arrebatamento de João. Olha que interessante. O arrebatamento de João, ele não só representa o nosso arrebatamento, mas ele também é símbolo daquilo que há de acontecer com a igreja em breve, porque em breve Jesus voltará e nós seremos arrebatados para junto dele nas nuvens. Só aqueles que acreditam no arrebatamento, diga glória a Deus. Então o arrebatamento de João representa o nosso. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz que dizia: sobe aqui, e ele automaticamente subiu. E quando ele lá chegou, a primeira coisa que ele viu foi o trono de Deus. Porque a primeira coisa que nós vamos ver quando chegarmos lá é o trono de Deus. Porque o trono de Deus não é uma cadeira, o trono de Deus não é um sofá, não é uma poltrona. O trono de Deus é alto e sublime. A Bíblia diz na visão de Isaías que ele contemplou um alto e sublime trono, e aquele que estava sentado nele é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Este é o privilégio daqueles que têm os céus descortinados diante de si. É só ler a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, aqueles que tiveram o privilégio de verem os céus descortinados, abertos diante de si, eles viram o trono de Deus, porque o trono de Deus é grande. O trono de Deus, ele é a capital celestial. Aleluia. Todo lugar que a gente chega não tem uma capital? Tem ou não tem? Tem. Pois é, qual que é a capital do céu? É o trono. De lá sai o comando divino para todas as áreas, para os seres animados e inanimados, para os homens, para a natureza, para os seres espirituais. Deus está sentado no trono e de lá ninguém pode o tirar. Sabe o que representa isso? O governo absoluto do Senhor, o reino de Deus. Ninguém pode contra ele. Você pode perceber que Satanás nunca ousou e nunca ousará se levantar contra Deus para enfrentá-lo. Você nunca vai encontrar na Bíblia Satanás ou um demônio sequer tentando enfrentar a Deus. Por que eles não fazem isso? Porque sabem que isso é impossível de acontecer. Porque Deus é El Shaddai, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eterno, aquele que está aqui presente, que tem poder para transformar e mudar a nossa história. A Bíblia diz que ele é tão poderoso que nem os céus dos céus podem comportá-lo. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 4, que ele conta as estrelas, chamando cada uma delas pelo nome. Olha o tamanho do teu Deus, você pode glorificar a ele. Estudos recentes da NASA podem provar que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areias em todas as praias reunidas do mundo. Deus é tão poderoso que ele conta as estrelas, chamando cada uma delas pelo nome. Será que você pode adorar a Deus? Se Deus conhece as estrelas pelo nome, será que ele não sabe o que você está precisando? Será que ele não sabe o que você está passando? Será que ele não está enxergando o que você está a enfrentar? Fica tranquilo, sossega o teu coração. Deus vai agir na hora certa e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Quem é que pode adorar? O Senhor está no trono, ele é poderoso, ele é o El Shaddai. Então, o capítulo 4 representa o arrebatamento da igreja. Aí, no capítulo 5, sequencialmente, nós temos a igreja triunfante. A igreja no céu é triunfante, na terra ela é militante. Ela é uma igreja que guerreia. Aqui na terra é guerra. Aqui na terra é peleja, é milícia, mas no céu é triunfo.
seremos triunfantes. Aqui estamos em batalha, mas tem uma boa notícia para te dar. Quer ouvir? Diga amém. A vitória é nossa pelo poder de Deus. Sozinhos nós jamais venceríamos, mas com Ele, até na fraqueza, nós somos fortes, porque Ele é aquele que nos sustenta pela sua palavra. Aleluia. Capítulo 6, preste atenção agora. Do capítulo 6 ao capítulo 18, nós temos o período mais terrível da história da humanidade, o período chamado de tribulação. Nesse período, Deus enviará juízos terríveis, catastróficos, sobre aqueles que não foram arrebatados. Porque nós cremos, defendemos e pregamos que a igreja não vai passar pela tribulação, será arrebatada antes. Quem acredita nisso ainda? Porque tem um pessoal por aí que já não. É por isso que eu vou falar desse assunto. Daqui a pouquinho eu vou entrar se der tempo. Então o que acontece? No capítulo 6 nós temos a abertura dos selos. É o início do período tribulacional. Os 4 cavaleiros, respectivamente, com seus cavalos coloridos, cada um representando uma tragédia. O primeiro é o cavalo branco, e o seu cavaleiro também está vestido de branco, e ele está com um arco na mão, só que o arco está só, não tem flecha. Ele vem com a falsa paz. Ele tem arco, mas não tem flecha, como quem diz: eu não vou fazer guerras, eu não vou atirar flecha em ninguém. Esse é o anticristo, que vai se levantar no período da tribulação, depois que a igreja for arrebatada, e vai enganar as nações, trazendo aparente solução para as coisas que nos assolam. Mas a igreja foi arrebatada, a igreja foi tirada da terra. Capítulo 6 ao 18, vejam, Apocalipse tem quantos capítulos? 22. Do 6 ao 18 fala da tribulação. Já parou para prestar atenção nisso? A maior parte, portanto, do Apocalipse fala do período tribulacional. Por quê? Porque Deus não quer que nós passemos por ele. Deus não tem prazer em ver os homens sofrendo, mas Ele é justo e o seu juízo precisa descer sobre a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importante de nós admitirmos. A nossa Bíblia nos ensina que a igreja vai ser tirada antes do período tribulacional. Por quê? Porque Deus assim o quis. Mesmo porque, se a igreja não for arrebatada, preste atenção nisso aqui, para quem é pós-tribulacionista, ou seja, que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, se a igreja for arrebatada depois da tribulação, não há sentido algum no arrebatamento. Esvazia-se o sentido de um arrebatamento se ele for após a tribulação. Porque depois da tribulação já passou por todos os flagelos, os juízos, os selos, as trombetas, as taças. Agora Jesus vai arrebatar a igreja para quê? Não tem sentido. Não tem sentido, em segundo lugar, porque o nosso corpo, ao toque da trombeta, será glorificado, será transformado. Paulo disse isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Na verdade vos digo um mistério. Igreja de Corinto. A igreja de Corinto deve ter ficado assustada. Que mistério, Paulo? Na verdade nem todos vamos morrer. Aleluia. Meu Deus, o pastor chegou. Pastor, posso continuar? Então, muito obrigado. Na verdade vos digo um mistério: nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Quando isso vai acontecer, Paulo? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados, arrebatados, porque convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se dirá naquele dia: tragada foi a morte na sua vitória. Quem é que pode adorar a Deus por isso? A morte vai morrer e a igreja estará glorificada no céu. Olha que tremendo. Nossos corpos serão glorificados. Qual é a razão para glorificar o corpo
se a gente vai subir, segundo o pós-tribulacionismo, vai até as nuvens, encontra Jesus nos ares, corpo glorificado, transformado, vestes brancas, chega lá perfeitinho nas nuvens, encontra com Jesus e diz: Jesus, agora nós vamos para o céu, né? E Jesus vai dizer assim: não, nós vamos voltar para a terra, vai começar o milênio. Mas Jesus, e o céu? Não, o negócio de céu aí mudou, não vai para o céu mais não. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja não vai para o céu. Então o Senhor, que talvez tenha sido engodado por esta doutrina, que não é a nossa, de que a igreja vai passar pela tribulação, entenda isso: a consequência de uma passagem da igreja pela tribulação culmina em uma igreja que não vai para o céu, vai às nuvens e volta para o milênio. Mas para nós, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ela vai para o tribunal de Cristo, vai receber os galardões. Depois ela entra nas bodas do Cordeiro, a festa de casamento entre Cristo e a sua igreja. Só quem vai para lá dá um glória forte para Jesus. É lindo isso. Então não vamos permitir que essa doutrina entre na nossa igreja, porque isso não é o que está representado nas Escrituras, não é o que nós enxergamos na Bíblia. A igreja será tirada da terra. Por isso que Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, ele se inclui, nós, olha a iminência do arrebatamento, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para junto deles, nas nuvens, aqueles que estavam mortos em Cristo no paraíso, e que serão transformados ao toque da trombeta, e nos aguardarão nas nuvens. Nós não precederemos os que dormiram. Dormir é um eufemismo para aquele que morreu em Cristo, salvo, portanto. Quem está entendendo, diga amém. Então a igreja vai subir, vai se encontrar com ele. Aí, depois que ele termina de falar isso, ele diz assim: portanto, consolai-vos com estas palavras. Consolai-vos. Se ele estivesse falando que a igreja vai passar pela tribulação, como é que consola falando isso? Como é que consola dizendo: vocês vão passar pela tribulação? Que consolo é esse? Mas Paulo disse, eu coloquei aqui no texto para vocês, em várias passagens, mas a mais interessante é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A igreja não foi destinada à ira, mas à aquisição da salvação. A igreja não foi destinada à ira. No capítulo 1 da mesma carta, no versículo 10, está escrito: aquele que nos livra da ira vindoura. E a ira vindoura não se refere ao juízo final, se refere ao período tribulacional, onde Deus vai derramar a sua ira. 7 selos, cada selo um juízo. 7 trombetas tocadas pelos seus respectivos 7 anjos, juízos. Terça parte da terra vai ser atingida. Depois 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre aqueles que ficaram. O cálice da ira de Deus vai se enchendo, e uma hora ele é derramado sobre aqueles que pecaram. E além disso, desses 3 grupos de 7 juízos, ainda tem 3 ais. Um desses ais está no capítulo 9 de Apocalipse, e diz o seguinte: que demônios surgirão do abismo e vão atacar aqueles que não têm o sinal de Deus. Eles ferirão com feridas de escorpião, e eles são como gafanhotos. Durante 5 meses, quantos meses? Diga mais forte, quantos meses? 5. Os homens desejarão a morte, e a morte fugirá deles. Não vão conseguir morrer. No capítulo 6, a partir do versículo 16 em Apocalipse, a Bíblia descreve o horror, a tragédia que estará acontecendo. João viu tudo isso. As pessoas vão dizer: montes, outeiros, montanhas caiam sobre nós e nos esconda da ira do Todo-Poderoso. Mas a igreja vai estar no céu, porque ela é a noiva do Cordeiro, e ele não vai permitir que a sua noiva passe pelo período da ira. Nós não podemos confundir tribulações com a grande tribulação. Tribulações no plural, todo crente passa. Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Mas ele também disse, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21, que haverá uma grande tribulação. Tlipsis megale no grego, a grande tribulação, singular, artigo definido. Não são tribulações como as que nós passamos agora, mas será a grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá. Ele disse, não sou eu que estou inventando. Esta grande tribulação é o período que Deus revelou a Daniel no capítulo 9. É a última semana profética das 70, a 70ª semana profética de Daniel. Cada semana profética em Daniel equivale a 7 anos. Um dia, portanto, na profecia equivale a um ano. 7 vezes 70, 490 anos. E o interessante é que no capítulo 9, versículo 24, o anjo Gabriel diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo de Israel, o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade de Daniel? Brasília? Buenos Aires? Londres? Cuiabá? Não, é Jerusalém. Então não é para a igreja esse período de 490 anos proféticos. É para o povo de Israel. A igreja está na lacuna entre a 69ª e a 70ª, ou seja, entre a semana 69 e a 70. Há um período aqui que é o período da graça, muito bem desenvolvido por Cyrus Scofield, Lewis Sperry Chafer, John Walvoord, Lawrence Olson, tantos homens. Mas eles desenvolveram, eles falam dessas dispensações, períodos em que Deus testa o homem. Nesses períodos dispensacionais existem 3 coisas que acontecem: uma responsabilidade que Deus dá ao homem, o fracasso por ele não obedecer essa responsabilidade, e o juízo em cada dispensação: inocência, consciência, governo humano, patriarcas, lei, graça, que é o nosso período, e o milênio. Então vejam, há toda uma dinâmica. A Bíblia é perfeita, a Bíblia explica-se a si mesma, a Bíblia é a melhor intérprete para a própria Bíblia. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É só a gente encaixar as peças dessas profecias que são extraordinárias. Então há uma distinção, essa é uma das bases do dispensacionalismo, inclusive o clássico revisado, distinção entre Israel e a igreja. A igreja é um povo, Israel é outro povo. Não adianta querer misturar. Ah, mas a Bíblia diz lá que nós somos o Israel de Deus. Não, nós não. Os judeus que se converteram a Cristo, eles são Israel de Deus. Nós somos gentios convertidos a Cristo, somos chamados de igreja. Então a ideia é diferente. As 70 semanas são para o povo de Israel. 69 já se cumpriram, o Messias foi tirado, foi levado de volta ao céu, cumpriu-se perfeitamente. 69 vezes 7, 483 anos proféticos. Quando Jesus entrou triunfantemente, montado no jumentinho, todos diziam: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali se cumpriu literalmente 173.880 dias. É a maior e mais extraordinária profecia das Escrituras, mostrando que a Bíblia é a verdade absoluta. Glória a Deus. Aleluia, isso me emociona, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós podemos crer nela de olhos fechados. Se está escrito, acredita, vai acontecer. Agora, queridos irmãos, olha que coisa interessante. Depois de todos esses acontecimentos do período tribulacional, onde o anticristo vai se levantar, o falso profeta vai se levantar, eles farão prodígios, enganarão a muitos. Queridos irmãos, parem para refletir um pouquinho comigo. Se hoje, em pleno século 21, existem homens no meio político que não têm a capacidade intelectual de 1% que terá o anticristo, conseguem arrebanhar multidões. Imagine o anticristo, que será um homem inteligentíssimo,
poderoso, que terá palavras e uma linguagem erudita, conhecimento em várias áreas: economia, ciências, retórica, oratória, política internacional, geopolítica. Ele vai conseguir enganar a quase todos. E a Bíblia diz, em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fará um pacto com muitos, com os judeus e com as nações em volta, por uma semana profética, 7 anos, um acordo de paz. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente começa a ouvir alguns dizendo assim: olha, está tendo guerra lá em Israel, Irã atacando Israel, olha, a Rússia, a Ucrânia, meu Deus, e agora? É sinal de que Jesus está vindo. Só que, o que a gente enxerga? Na Bíblia, não está assim. A falsa paz é que anuncia o período que nós acreditamos ser este período, e não a guerra. Porque o anticristo, ele inicialmente vai trazer esse acordo de paz que ninguém conseguiu fazer ainda, e ele vai conseguir. Então, não é para se preocupar quando tiver guerra, é para se preocupar quando tiver paz. E não sou eu que estou inventando, a gente leu isso várias vezes na Bíblia, que a gente esquece às vezes. Quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Mas o que é lindo é o 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão de noite. Vós não estáis em trevas, vós sois filhos da luz, nós somos filhos do dia. Levante a sua voz e glorifique o Senhor, nós somos da luz. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é na hora, é da hora. Essa doutrina, sem dúvida, perdão do trocadilho, é da hora. Percebam que alguns dizem assim: não, mas a igreja vai ser livre dentro da tribulação. Ela vai passar pela tribulação e Deus vai guardá-la, como aconteceu com o povo de Israel no original. O texto diz é da, o prefixo ali, no grego é ek, é para fora. De onde vem palavras como exegese, para fora, exemplo, é para fora. Não, nós não vamos passar pela tribulação, nós seremos tirados da. Daniel foi livre na cova ou da cova dos leões? Na ou da? Diga forte, na ou da cova? Na, ele passou, ele foi lá. Misael, Ananias e Azarias, esses são os nomes deles, foram livres ou livrados da fornalha ou na fornalha? Na fornalha. A Bíblia não erra, gramaticalmente ela está certa. Só que o texto aqui, Apocalipse 3:10, eu te livrarei da. É da, não é na, é da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Nós seremos arrebatados, a igreja vai ser tirada da terra e vai para o céu. Nós vamos para o céu. Quem quer ir para o céu aí? Dá uma glória a Deus. Se Jesus disse que nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar os lugares. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Aonde é que ele quer? No céu. Onde quer que a gente esteja? No céu. Onde é a casa do Pai? No céu. Quem disse isso foi Jesus. Mateus capítulo 6, na oração que nós intitulamos de Pai Nosso. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Aonde o Pai mora? No céu. Para onde a igreja vai? Para o céu. Então se alegra, porque você vai para o céu.
Alguns querem desmistificar. Não, isso aí não vai acontecer, a igreja não vai para o céu, a igreja vai ficar aqui na terra, ela só vai até as nuvens e volta, fica aqui no milênio, depois entra novo céu e nova terra, e depois entra Nova Jerusalém. Então não tem esse negócio de céu, é mitologia grega. Olha que ponto chegamos, sendo que Jesus disse. Paulo disse, eu tenho certeza que é melhor, estou parafraseando o que ele disse, partir deste corpo e estar com Cristo. Ele tinha convicção absoluta que saindo daqui vai direto para lá. Jesus disse em Lucas 23, 43, aquele homem que estava pregado na cruz, que era um ladrão, se arrependeu, olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele disse, hoje. Poxa vida, você não deu nem glória a Deus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. Aí esse testemunho de Jeová, os adventistas do sétimo dia, tentam mudar. Não, coloca a vírgula nesse lugar aqui. Jesus não disse assim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele disse assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Ah, deixa de conversa, irmão. Vai ver se eu estou na esquina, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia. Essa doutrina é fundamental. Morreu, salvo, vai direto para o paraíso. Nós vamos para as mansões eternas. A Bíblia diz que a igreja vai para o céu. Quem vai para o céu dá um glória a Deus. Pastor, quantos céus existem? Eu não sei, a Bíblia fala de 3. Só são 3? Eu não sei. A Bíblia fala de 3, não diz que só são 3. Os judeus dizem 7 céus, cada céu tem um arcanjo, mas aí isso é mistura. Isso aí não é nosso. Vamos falar o que a Bíblia diz. Primeiro céu, céu das nuvens, chamado de Aurunus. Céu que você enxerga olho nu, não precisa nem de telescópio, você olha assim, já vê. Pastor, como é que faz para ir para o primeiro céu? Muito simples. Precisa ser crente? Não, compra uma passagem na TAM, na Gol, na Azul, sei lá onde você gosta, passando em 10 vezes, você vai, oxe, primeiro céu, pastor, gostei dessa. Não precisa ser salvo, não precisa ser crente? Não, não precisa. E para o segundo céu? Também não precisa ser crente nem salvo, só precisa ser rico. Faz um cursinho lá na NASA, né? Fala com o Jack Bezos, com o Elon Musk, aleluia. Ou com alguns pastores aqui, amigos, né? São milionários. Brincadeira. Aí o que acontece? Você fala com eles, aí você faz um cursinho, vai ver a terra pelo lado de fora. Deve ser maravilhoso, né? Aí alguns vão comprovar se é plana, se não é. Aí o que acontece? Vai ver os céus pelo lado de fora. Olha aí, segundo céu, céu messorâneos, entre o terceiro e o primeiro. Pastor, me empolguei, então para ir para o terceiro céu também não precisa ser salvo? Aí é diferente. Porque para ir para o terceiro céu, o transporte é outro. Não é avião, não é helicóptero, não é asa delta, não é dirigível, não é ônibus espacial. O transporte é João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, eu vou repetir até você dar um glória a Deus, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus e o Pai estão juntos. Para passar para o céu tem que passar por Jesus. Pastor, isso é intolerância religiosa. Eu não sei, eu só sei que a Bíblia diz, tem que passar por Jesus. Só há salvação em Cristo. Não há outro que possa nos salvar. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Cadê a igreja cristocêntrica e pentecostal? A igreja Assembleia de Deus crê no céu. Nós vamos para o céu. O céu é nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que é triste é que alguns estão vivendo aqui como que se aqui fossem viver para sempre. O materialismo já tomou conta do coração de muitos. Tem gente que você fala assim para ele, irmão, você quer ir para o céu? Ele diz, quero. Aí você pergunta, por quê? Ele diz, porque no céu vai ter rua de ouro. Não, não é possível que você está falando isso, irmão. Lá vai ter rua de cristal e não sei o que, o muro de jaspe. Irmão, por favor, isso tem aqui também. Eu quero lá saber se no céu tem rua de ouro, de cristal. É maravilhoso, é bonito também. Mas o mais importante do céu é quem lá está, e não o que lá está. O trono de Deus. Você já imaginou? Nós iremos para lá. Uma vez, uma serva de Deus estava em casa e ela saiu à porta, e à frente tinha outra casa, o vizinho que se dizia cristão, e ele tinha acabado de bater a laje. E a alegria de todos nós pobres é bater a laje. A gente faz até churrasco para comemorar.
Aí ele estava todo feliz andando em cima da laje e o sol brilhando. Não tinha uma nuvem no céu, pastor José Wellington. E aí aquela irmã olhou para aquele senhor e disse: paz, irmão fulano. Ele disse: paz, irmã, tudo bem? E ela disse assim: nossa, como o dia está lindo hoje, não está? Ele disse: está mesmo. E ela disse: está tão bonito esse dia, Jesus poderia voltar agora, né? Ele disse: não, irmã, agora não, deixa eu desfrutar um pouquinho da minha casa. Misericórdia! O materialismo tomou conta de muitos. Querem ir para o céu porque lá tem rua de ouro, de cristal. O melhor do céu é o dono do céu. Porque se ele sai do céu, o céu deixa de ser céu. Pastor, então quer dizer que a gente não pode pensar assim, em crescer financeiramente? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia não recrimina. Billy Graham, o grande evangelista, dizia o seguinte: o problema não está em pessoas terem coisas, mas em coisas terem pessoas. Milor Fernandes, o poeta brasileiro, dizia: o importante é ter, sem que o ter te tenha. Tem gente que é dominado pelo que tem. Agora, quando você domina aquilo que você tem, você usa para a glória de Deus e para o reino de Deus, para a pregação do evangelho, porque tudo que nós temos veio do Senhor. Quem é que pode adorar a Ele? Mas deixa eu correr aqui para finalizar. Então nós chegamos no capítulo 19 de Apocalipse, que é a segunda vinda gloriosa. E a Bíblia diz que a palavra aleluia volta a aparecer na Escritura. Sabe quantas vezes a palavra aleluia aparece na Bíblia? 28. 24 dessas 28 estão em Salmos. E a palavra aleluia significa louvemos ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Hallelujah em hebraico. O Iá ali é uma contração do nome Jeová, ou seja, Halel, louvai. Louvai a Iá, louvai ao Senhor. Em outras palavras, a palavra aleluia não é uma adoração em si mesma, mas é um convite para a adoração. Não significa louvado seja Deus, significa louvemos a Deus. Então quando você ouvir alguém dizer aleluia do seu lado, você aproveita para adorar. É um convite à adoração. Em Apocalipse 19, 4 vezes aparece a palavra aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Porque Jesus está voltando com a sua igreja, que já tinha sido arrebatada antes da tribulação, e agora ele vem com seus santos. Louvado seja o seu nome. Ele vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Vai ser tão difícil, né? Vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta. E Satanás vai prendê-lo por 1000 anos. Começa o milênio na terra. A batalha de Gog, a batalha do Armagedon é vencida, e agora a igreja reina e triunfa aqui na terra 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Satanás será preso. Eu estava num debate, num programa de TV, com um irmão, servo de Deus, e ele era milenista, e ele estava defendendo, portanto, que Satanás já está preso. E ele tentou provar em alguns versículos, e eu tive que refutá-lo e dizer para ele: sim, querido, é o seguinte, se Satanás está solto, está fazendo tudo isso que a gente está vendo, ele só pode estar preso no Brasil. Porque não tem outro lugar para a pessoa ser. Porque a Bíblia diz o contrário, que ele vai ser preso num abismo, em cadeias gigantescas, e ele não vai poder mais enganar as nações. Satanás está solto. Ele não está no inferno, ele não está no abismo, ele não está no lago de fogo, ele não está no Hades, ele não está na Guiena, ele não está. Ele está solto. Está nas regiões celestiais. E ele intenta contra a igreja. Só que ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não lhe autorize, porque quem manda no universo e quem comanda todas as coisas é Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, em Mateus capítulo 28, versículo, a Bíblia diz: é-me dado todo o poder. Opa, todo, não sobrou para mais ninguém. É-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Confia em Deus, Ele tem poder. Apocalipse 20, depois do milênio, a partir do versículo 11, juízo final. E a morte deu os seus mortos, e o mar deu os seus mortos, e o inferno deu os seus mortos. Por que não diz o céu deu os seus mortos?
Porque quem tinha que ser salvo já foi. Juízo final não é para salvar, é para condenar quem estava no inferno. É a ressurreição daqueles que estavam no Hades. Os ímpios ressuscitarão e serão condenados à eternidade sem Deus. Pastor, essa realidade é muito triste. Deus não é amoroso. Como é que Ele vai lançar os seus filhos no inferno? Foi o que ateu disse para mim uma vez. Eu disse, em primeiro lugar, Deus não vai lançar seus filhos no inferno. Quem vai para o inferno não é filho. Para ser filho, tem que passar por Cristo. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ninguém tinha. Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso que a Bíblia não diz assim, em Marcos capítulo 15... ou 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos. Porque se todos fossem filhos, estaria escrito assim, mas pregai o evangelho a toda a criatura. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Para ser filho tem que passar por Jesus. Quem é filho aí? Quem é filho aí? Quem é filho? Então isso é interessante. E eu disse para ele, em segundo lugar, se o inferno não existisse, Deus seria injusto. A existência do inferno é uma das provas da justiça divina. Ele disse, não entendi. Ele disse, deixa eu te explicar. Homens como Hitler, que fizeram o que fizeram. Ele matou mais de 10 milhões de pessoas. 6 milhões só de judeus. Matou negros, matou deficientes, testemunhos de Jeová, cristãos, homossexuais. Quando ele viu que a guerra estava sendo perdida, ele pegou uma arma e se matou. Ele não pagou pelo que ele fez aqui. Se o inferno não existisse, ele saía ileso. Mas Deus é justo. E a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Mas tem gente que é tão má que quer ir para lá junto. Mateus capítulo 25, versículo 41. Agora, queridos irmãos, C.S. Lewis disse uma frase que eu amo. Ele disse assim, no final, só haverá 2 tipos de pessoas, 2 grupos. Quantos grupos? 2. Aqueles que disseram a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Esses são salvos. E o segundo grupo, aqueles para quem Deus disse, a tua vontade seja feita. O pior castigo que alguém pode receber de Deus é o seguinte: Deus o entregar às suas próprias paixões. Tem gente que acha que o pior castigo que alguém pode receber é uma enfermidade, é um câncer, é uma doença incurável. Não, o pior castigo que alguém pode receber é ser abandonado às suas próprias paixões, porque rejeitou deliberada e continuamente o convite do Espírito Santo para o arrependimento. Romanos 1 se cumpre, Deus os entregou às suas próprias paixões. Norman Geisler, meu teólogo preferido, ele diz uma frase extraordinária e aqui eu finalizo. Ele diz o seguinte: o céu seria inferno para aqueles que não estão acostumados com ele. Aleluia, isso é lindo. Como assim, pastor? Não entendi. Porque imagina, uma pessoa que ama o pecado, a prostituição, os vícios, tudo que não presta. Aí Deus fala assim, o céu é meu, vou colocar ele lá no céu mesmo assim. Quem manda sou eu aqui. Aí pega a pessoa e coloca ela no céu. Ela vai chegar lá no céu e vai ficar assustada. Porque ela vai ver gente cantando, adorando, santo, 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 de vestes brancas, santidade para todo lado. Ele vai perguntar, ei, onde fica a boca de fumo? Não, aqui não tem. Onde fica o bordel? Não, aqui não existe isso. Onde fica? Como é que a gente pode pecar e se corromper? Não, aqui não tem nada disso. Ele ia ver aquilo como um inferno. O céu seria inferno para quem não está acostumado com ele. Agora, para a igreja, quando a gente chegar lá, a gente vai chegar chegando. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque seja sincero, querido, às vezes você convida uma pessoa para vir ao culto e ela diz assim, eu ir naquela igreja? Aquela igreja que o povo fica gritando glória a Deus, dizendo aleluia, fazendo barulho. Eu não consigo ficar 5 minutos nessa igreja, não consigo ficar 5 minutos nesse culto. Mas é a primeira que quando é convidado para uma balada e ficar 3 dias sem dormir, se drogando e se prostituindo, é a primeira a aceitar. Agora pense comigo, se Deus for colocar essa pessoa no céu, seria terrível. Porque se ela não consegue ficar 5 minutos no culto da terra, como é que ela ia passar a eternidade no culto do céu?
Lá tem santo, santo, santo. Lá tem digno é o Cordeiro. Lá tem a Ele toda a glória. A Ele tem glória ao Senhor dos exércitos. Assim como aqui na terra. Por isso que o crente pentecostal, ele é uma bênção, ele é privilegiado. Porque ele vai chegar lá no céu já habituado com o clima. Lá não tem silêncio. Lá a adoração é contínua. Levante a sua mão e glorifique. Vamos se habituar com o ambiente. Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Esses céus e essa terra passarão. Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele não disse talvez, ele disse passarão. Apocalipse 22, a nova Jerusalém desce do céu e é colocada sobre o novo céu e a nova terra. Tudo vai ser novo, por isso que é novo nome, novas vestes, nova criatura. Tem o novo nome de Jesus. Tudo vai ser novo, por isso que a gente tem que transformar nossa vida em novidade, constantemente, para a honra e glória do nome do Senhor. Quem é que pode adorar a Deus? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor.